dia, palavra. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, vamos ler apenas 8 versículos que se encontram no livro que escreveu Daniel. O versículo 1, a mensagem é um pouco extensiva, mas vamos ler de 1 a 8, que já é o suficiente para entender. Vamos ler. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a citou. Sitiou. Em outras palavras, sitiar quer dizer cercar, né? E o Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspernas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Jovem que não houvesse defeito algum, famoso de aparência e instruído em toda sabedoria e sábio em ciência e entendido no conhecimento e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fosse ensinado nas letras das línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ação de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles achavam-se dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, pôs o de Beltesazar, e Ananias, o de Sadraque, e Ismael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Irmãos, o que chama a atenção aqui é que a Bíblia diz que a Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Eis o segredo da vitória, não só de Daniel, mas dos outros 3 jovens. Dependia, Daniel logo, se você vê logo Daniel aparecendo como líder daquele jovem. Para que compreendamos, na primeira investida que Nabucodonosor deu rei sobre Israel, ele leva da tribo de Judá 1000 pessoas. Só que não foram 1000 pessoas no geral, pessoas comuns, não. Foram 1000 pessoas ligadas à família real. Pessoas, o chamado a nata da sociedade. Então eram pessoas que podemos chamar que era nata, eram dos sábios, pessoas da família real. E dessas pessoas da família real, ali foi escolhido para trabalhar no palácio esses 4 jovens. E a determinação do rei era que eles comessem da porção do rei, do vinho do rei. Talvez para um escravo, talvez isso fosse uma promoção, um grande elogio. Mas a visão de Daniel a respeito do seu Deus era outra. A Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. E assim ele foi pedir ao eunuco, ao chefe, que ele
conceder-se. E ele disse que se fizesse isso, porventura, e se o semblante dele aparecesse menos, né, alegre como o dos outros, ele poderia estar custando a vida dele. Mas Daniel lhe pede para fazer um teste. E nesse teste, Daniel é aprovado. E ele concede a Daniel. Mas eu só quero falar sobre isso. As nossas vitórias, as nossas conquistas, elas estão diretamente ligadas, intrinsecamente ligadas ao que assentamos no nosso coração. Quais os nossos verdadeiros objetivos? Quais são eles? Nós queremos agradar, nós estamos mais propensos a agradar aos homens do que propriamente a Deus. Aos homens, às vezes, queremos seguir na risca todas as palavras, com medo de perder benefícios. Não, se eu não seguir na risca, mesmo sabendo que estava errado, não, as pessoas não querem. As pessoas querem, não se preocupam com o que Daniel fez, assentou no seu coração não se contaminar. Daniel, a posição de Daniel, a posição que ele assumiu, não poderia interferir na sua vida espiritual. Lembra como as pessoas, deixa eu dar um exemplo lembro-me, vou contar uma história que eu já contei várias vezes. Eu vou citar nome. Era o ano de 89 para 90. A CPAD começou a botar algumas coisas na capa da nossa revista. E eu não concordava com aquilo. Porque tinha algumas coisas que a gente falava, mas que estava se chocando com aquilo ali. Algumas imagens que vinha na capa da nossa revista da CPAD Jovens e Adultos. E a empresa que eu trabalhava mandou que eu fosse representar ela na cidade de Bom Jesus de Alapra. E eu fui representar a empresa ali, e lá fui congregar naquela igreja, na Assembleia de Deus ali, como eu era membro da Assembleia de Deus. O pastor José Rodrigues era o pastor presidente do campo. Haviam 6 presbíteros e um evangelista naquele campo, porque o campo era grande. Tinha congregação com 60 quilômetros de distância da cidade. Aí, essa aqui tem uma aranha daqui, que é daquela venda nova. Aí, um dia, eu disse, irmão, nós estamos pregando a palavra de Deus, nós estamos ensinando, mas as nossas revistas estão vindo viciadas. A nossa revista está está querendo agradar ao mundo, porque está vindo com coisa que a Bíblia diz que não deveria vir. Certas semelhanças celestiais. E um daqueles presbíteros disse assim para mim, você quer criar um movimento no meio da igreja? E eu disse, não, eu não quero criar um movimento. Eu quero defender a palavra de Deus. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. E tudo aquilo que a gente vê que está saindo da linha da palavra de Deus, nós precisamos chamar a atenção. O tempo lá terminou e eu retorno para Salvador. Fui congregar na Assembleia de Deus, no bairro de Mata Escura. Lá o pastor da igreja era o presbítero Antônio Nobre. E falei com ele falou assim para mim, Juraci, como peixe deixa as espinhas. Isso é, faça que não veja. Eu disse, pastor, eu não gosto de peixe. Mas que está errado, está. Conversei com o presbítero, com o presidente da mocidade, e ele falou assim para mim, irmão Clóvis, Juraci, você está certo. Isso não poderia estar vindo nas nossas lições. Mas eu não posso questionar, porque eu sou presidente da mocidade. E aquilo me doeu. E eu comecei a pensar, as pessoas, então, o que é que tem no coração das pessoas? O que é que elas assentaram no seu coração? As pessoas às vezes estão se contaminando com a complacência do erro do outro. O amigo não é o que nos apoia, mas o que nos corrige. Aí eu resolvi escrever para a CPAD.
Foi em 2004. Perdão, 92. 89, quando foi no ano de 92, eu não aguentei mais. Porque ver Jesus encarnado em Galiléia, um Jesus europeu, de olhos azuis, e umas talhas de metal chega brilhavam. Alguma coisa mais dessa natureza, eu não lembro mais. E eu disse, eu vou ter que escrever para ser verdadeiro. E alguns fizeram alguns movimentos dizendo para eu não escrever. Eu disse, não, eu vou escrever. E eu escrevi, ainda hoje eu tenho em algum lugar a cópia original dessa carta. Escrevi para a CPAD, pedindo uma explicação com base na Bíblia, que eles me convencessem. Eu queria que eles me convencessem que aquilo não era uma idolatria. Agora, todo convencimento teria que ser com base bíblica. Escrevi para a CPAD e precisamente ao teólogo Antônio Gilberto na época. E graças a Deus, para minha surpresa, olha você que tem a lição que eu vou dar nome. Quarto trimestre de 92, quarto trimestre de 92, jovens e adultos da CPAD. Se você tem essa lição, eu não tenho, mas se você tem, observe que vai ter na antecapa dela ali uma vinheta com a seguinte frase. Não diz quem foi, mas diz assim: CAPED, Conselho Administrativo das Assembleias de Deus, decidiram, em reunião do dia de 31 de julho correto, decidiram reprovar veemente todas as publicações da capa da revista da CPAD. Eles reconheceram naquele tempo que eles estavam errando e aquilo ali estava ferindo a palavra de Deus. Aí eu pergunto, irmão, nós estamos a serviço de quem? As pessoas estão valorizando mais a sua posição do que a própria palavra de Deus. Daniel não. Daniel, mesmo como escravo, mesmo ele poderia como escravo dizer, não, eu aceitei tudo porque eu era escravo, foi uma imposição do maior imperador da época, Nabucodonosor. Daniel não. A Bíblia diz, Daniel 1, versículo 8, e Daniel acertou no seu coração não se contaminar. Irmãos, estamos vivendo nessa época de sensualidade, de mentira, de engano, de pornografia, de pornofonias. Porque pornografia é a escrita. Quando eu falo não é pornografia, é pornofonia, é fono, fala. O que é que temos assentado no nosso coração? Daniel assentou não se contaminar. Daniel assentou manter o seu padrão que ele aprendera lá em Israel. E o que temos assentado em nosso coração? Daniel teve vitória. Sadraque, Mesaque e Abednego teve vitória. Por que tiveram vitória? Porque velaram para cumprir com a palavra de Deus. Porque defenderam a palavra de Deus acima de tudo. Não era a posição. Não. Não foi a posição de José que fez ele esquecer os princípios da palavra de Deus. E Deus abençoou José, porque ele foi fiel à sua palavra. Na casa de Potifar, José foi fiel. Lá no cárcere, José foi fiel. Lá no rei do Egito, José foi fiel. O que temos feito? O que temos assentado no nosso coração? Irmão, Jesus está voltando. Se eu acreditar, Ele está voltando. E se eu não acreditar, Ele está voltando do mesmo jeito. Não brinca com Jesus, escapa com a tua alma hoje. Hoje, Jesus pode chamar a tua alma. Hoje, Jesus pode fazer como aquele rico louco. Hoje mesmo pedirei a tua alma e o que tem preparado é para quem? Louco. Hoje mesmo pedirei a tua alma, o que tem preparado é para quem? O que tens assentado? Meu irmão, escapa com a tua alma ainda hoje. Acorda, desperta ainda hoje, porque tudo nessa vida passa. O inferno é tão real quanto o céu. Mas essa decisão tem que ser sua.